pessoal, estou aqui de volta para complementar a aula 1, né, que o tempo tinha se excedido e bastante. Eu vou tentar trabalhar com a ideia do seguinte: um tempo médio de aula é o que numa grade? 40 minutos, né? É o tempo normal de uma aula, né, didaticamente falando. Mas quando a gente vai para um curso dessa natureza, normalmente ultrapassa muito. Por quê? Porque normalmente é o quê? Uma ou duas vezes na semana, sendo 1 hora ou 2 horas por aula. Nesse nosso caso aqui, eu vou colocar 40 minutos a aula, vamos botar assim, média. Pode ser 30, pode ser 50, mas vou tentar ficar em 40 minutos, tá bom? Estou de novo com o celular para ler a apostila PDF, né, da aula 1, que tá lá no site, né? Tá aí a dispor de todos. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu havia dito, e de forma bem veemente, a importância das pessoas terem uma visão ampla sobre tudo, sobre todos, sobre a vida, sobre o mundo, né? E isso realmente é significativo na formação dessa linha de aprendizado, que se você quer ser um consultor ou uma consultora holística, esotérico, precisará ter bastante informação. E o que acontece? Essas informações são de todas as naturezas. Aqui no curso vocês vão ouvir eu falar de quê? Das lâminas do tarô, dos arquétipos, né? Aquilo que eu expus na aula anterior, o que está extrínseco e o que está intrínseco. Esse intrínseco, ele é muito aberto, ele é muito amplo, ele é muito complexo, ele é muito variável, tá? Então não tem uma coisa que possa dizer assim, limitado no intrínseco. No extrínseco, talvez, ok? E por que eu digo isso? Pelo seguinte, no site vocês vão ter lá vários conteúdos de vários outros assuntos. Porém, são conteúdos úteis, e digo bem úteis, para toda essa visão ampla necessária. Por exemplo, ainda não tem, mas em algum momento eu vou estar lá falando sobre cromoterapia. As cartas não têm cores? Se tem cores, tem significado. E você precisa, ou vocês precisam saber o significado das cores, inclusive em suas tonicidades, em termos de intensidade, em termos de temperatura. Porque, da mesma maneira que eu coloquei que o olfato é importante também ter uma ideia de temperatura na lâmina. Por exemplo, nós temos no tarô uma lâmina que dentro do que eu estou trabalhando, os arcanos maiores com o básico do Marcelli, temos uma lâmina chamada o Sol. Ora, Sol é quente, por sinal, ó, tá um calor hoje, qualquer coisa, né? Nós estamos verdadeiramente no nosso inverno Rio 40 graus, né? Aqui, ó, a prova, ó. Não é só as lâmpadas, não. Lá fora acho que está até pior. Enfim, então é muito importante termos conhecimentos de muitos segmentos. E na lâmina, a lua representa o quê? A noite. Obviamente, não quer dizer que necessariamente a lua só exista à noite. Sabemos que isso não é verdade. A visualização simbólica da lua nós temos pela noite. A noite normalmente é o quê? Frio. Então nós temos lâminas quentes e lâminas frias. E essas identificações podem ser dadas pelas cores. Entendeu? Temos também a questão da geometria. Por quê? Nós temos formas triangulares, circulares, quadradas, quadrado em retângulo, quadrado fechadão, né? Então, tudo isso terá peso, sendo que essas formações, elas também
pertencem a conteúdos holísticos, ok? Como você sabe, ou vocês sabem, tem lá o quê? Tem um terapeuta cromoterapeuta, né? Tem uma pessoa que possa estar... Uma pessoa não. Existe uma linha terapêutica que lida com o quê? Com as cores, ok? Então, esses conteúdos também vão aparecer lá, coisas relacionadas ao esoterismo, ao esoterismo também vão estar lá, mas vão estar também em revistas, livros, matérias jornalísticas e outros sites, tá? Então, as pesquisas serão fundamentais aí, ok? Retomando então a leitura de onde eu parei, lá nas páginas da apostila, vamos encontrar na sequência a chamada aula inicial de tarô, que diz assim: a aula inicial de tarô se dá por alguns fundamentos, sendo eles necessários para as pessoas que queiram entrar nesse universo. Não acredito que tarô se ensine, mas, a meu entender, ele nos faz despertar qualidades perceptivas, as quais estão intrínsecas em nós. Nem todas as pessoas têm a missão ou o destino de conscientizar a outras quanto às suas essências. Essas essências podem também ser compreendidas com a ideia do autoconhecimento. Isso porque algumas precisam construir pontes e outras a prepararem os alimentos. Desse modo, segue-se a máxima individual: crescer, entre aspas, crescei-vos e multiplicai-vos, fecha aspas. E aqui eu botei um asterisco chamando a atenção para o seguinte: expressão vista filosoficamente e não bíblica. Então, a expressão crescei-vos e multiplicai-vos, eu a coloquei ali por um posicionamento filosófico e não bíblico, tá? Vamos debater aqui mais à frente sobre essa postura minha aqui de dizer assim: nem todas as pessoas têm a missão ou o destino de conscientizar a outras quanto às suas essências. Vamos debater sobre isso. Continuando na leitura. Para se obter um bom entendimento dos segmentos esotéricos em prol dos demais, é fundamental que não se tenha medos e que não se viva sob preceitos ou preconceitos. Ou seja, o discernimento, a imparcialidade e o desprendimento são altamente relevantes para distinguir o que está oculto nas lâminas do tarô. Por exemplo, como se poderá perceber uma homossexualidade se é contra a esse, entre aspas, condição, entre aspas, qualidade, entre aspas, opção? Também botei um asterisco para destacar o seguinte: os termos, entre aspas, vou repeti-los: condição, qualidade e opção indicam visões livres. Não há posicionamento definido. Por isso, o link homossexualidade. Porque homossexualidade está num posicionamento de link. Por quê? Porque você pode clicar ali e você vai ser redirecionado para uma página do Google que vai lá e expõe o que é homossexualidade, mas numa visão diversa, entende? Então, a ideia do curso aqui não é trabalhar se homossexualidade é uma doença, se é uma opção, se é uma condição, não isso, mas tudo isso existe. Isso é muito, mas também muito importante. Você pode estar lidando numa leitura de tarô com uma pessoa altamente machista, muito feminista, ou uma pessoa muito, sei lá, alienada, sei lá o que possa ser, e ela
por sua formação religiosa ou por formação, sei lá, provinciana, ela não aceitar a homossexualidade como opção, ou como condição, ou como qualidade. Ela pode não aceitar. O que ali, de repente, na sua leitura, você pode ter que identificar essa pessoa, até para fazer com que ela entenda, ou você saber como colocar certa coisa que venha a ser revelado lá nos arcanos. Daí a imparcialidade, o desprendimento, a visão ampla de não preconceito, tá? Ó, da mesma forma, abortos, violências, traições, doenças, prêmios, mudanças e tantas outras circunstâncias da existência podem não ser observadas caso não se tenha uma visão ampla da vida e de mundo. E, obviamente, desprendimento de preconceito. Portanto, para vir a ser uma consultora em tarô, tem lá suas exigências. Ponto. Mas, continuando. Na verdade, na continuação, o que eu tenho aqui são informações preliminares consideráveis. É uma enumeração de, vamos chamar assim, conscientizações. Tá? 1. Não importa qual o tarô que vai ler, o valor estará no grau de percepção, discernimento e desprendimento de preceitos. 2. Tarô não se ensina necessariamente, apenas desperta-se o potencial intrínseco desse dom ou dessa qualidade. Ser uma pessoa ativa intelectualmente, estando sempre questionando, buscando estar atualizada com o que acontece no mundo, próximo ou distante, e não inibir as intuições, são condições fundamentais para que se perceba as verdades reveladas pelas lâminas, cartas do tarô. Esse foi o 3. 4. Conhecer os significados de cada elemento contido nas lâminas, como números, nomes, objetos, cores, animais, plantas, etc. 5. Não ter medos e não negligenciar as percepções captadas dos arcanos. 6. Arcanos é o mesmo que místico. Assim, evite ficar preso a regras pré-estabelecidas por outros ou vias didáticas. 7. Evite manter um rótulo para cada lâmina, pois suas revelações são individualizadas, considerando que cada caso é um caso, embora tenham características próprias. 8. Os arquétipos são mutáveis, conforme suas combinações e as questões pelas quais são dispostas. 9. Desenvolver seus próprios rituais, botei aqui um parênteses que são regras, entre aspas, eu poderia dizer assim, de abertura do tarô e suas tiragens. Tiragens pode ser jogos, né? Mas aí já são terminologia. 10. Uma lâmina do tarô pode ter inúmeras visões, por isso atenha-se à primeira visão perceptiva da lâmina, pois ela será seu guia, mestre. 11. Não importa se vai ler um tarô para si mesma ou para outrem. O fundamental é que seja íntegro ou íntegra e desprendida de conceitos, até mesmo dos seus próprios. 12. Se vai ler tarô para alguém, tenha na consciência que ele é um instrumento de orientações em prol daquele que lhe procura. Em suas palavras estará sendo depositada confiança. Assim,
o respeito ao próximo e a sua individualidade é extremamente relevante. 13 e última. Não é tão relevante se você vai cobrar uma paga por sua consulta, mas é extremamente importante que seja um consultor, uma consultora sincero, sincera, considerando que a verdade, entre aspas aqui, ó, a verdade é absoluta, entre aspas, neste caso, tá bom? Então vou repetir, considerando que, entre aspas, a verdade é absoluta, neste caso, doa a quem doer, também entre aspas, mesmo porque das verdades poderão vir os bens. Pronto. Olha, ainda tem aqui mais um material, que é o que diz o seguinte: o tarô é composto de 78 lâminas, cartas, sendo. Isso, na verdade, é o quê? A seguir eu tinha posto, a seguir algumas especificações para a próxima aula. É algumas explicações para a próxima aula. Então é para a próxima aula, que será o quê? A terceira, porque essa complementação ela já é a segunda, tá bem? Porque também, porque é o seguinte, nós estamos no nosso momento teórico. Ainda teremos muitas teorias. Eu não sou um cara muito de teoria, mas eu preciso fundamentar aí um monte de coisa antes da prática, tá bom? Então na próxima nós vamos falar aqui do baralho em si, né? Das lâminas, quais são, enfim, vamos ter aí já um trabalho que vamos partilhar, digamos assim, que já vamos, na verdade, dividirmos um tanto de teoria e um pouquinho de prática, pois esse momento prático ele vai ser uma maneira de compreender aquela teoria ali, tá? Na próxima aula, vocês vão receber a apostila, tá? Porque nesse caso havia o seguinte, você vai ver que tem uma introdução lá em PDF, depois tem essa segunda parte, que é a que eu chamei de aula inicial, aula 1, que é, né, que completei aí. E vai haver, no caso, um outro material textual que vai complementar esse material de apostila, esse material didático, né? O material didático. Esse primeiro material didático, ele vai ser complementado na próxima edição da aula. Porque a gente vai fazer aula uma vez por semana. Ou seja, eu vou gravar uma vez por semana, publicarei também, obviamente, uma vez por semana. Vai haver um momento em que teremos uma gravação, uma aula audiovisual gravada, como é o caso aqui agora, como foi a anterior, e teremos uma aula ao vivo. Nessa aula ao vivo, aí sim, ó, teremos uma gravação e uma aula ao vivo na mesma semana, tá? Então, se eu postar na quarta, pode ser que no sábado, na sexta ou no sábado, teremos a aula ao vivo, tá bem? Mais uma vez eu peço para que você, ou vocês, né, coloquem suas opiniões nos comentários aqui do canal Esoterismo da Evolução ou lá nas matérias, porque lá você tem um conteúdo, quase todas estão em post. Embaixo tem um lugarzinho para fazer comentário. Escreve lá se tiver um comentário em relação àquele material de lá. E aqui tem um comentário em relação a esse material audiovisual, faço comentário de que natureza for, tá? Só tenta ser um pouco, né, cauteloso aí, porque muita gente lê, então as palavras têm peso, né? E dúvidas, opiniões, sugestões, tá livre para comentar ou para essa qualquer coisa, tá? Se possível, se ainda não estiver inscrito, achar que é interessante, se inscreva. Se achar que é interessante, seguir esse curso também, né? Se inscreva no curso particular. Eu quero estar lembrando sempre, só vamos até a terceira, tá?
Essa é a segunda. É uma aula complementar da primeira, mas é a segunda, tá bom? Acho que só isso, né? Não esqueci nada. Se gostou, se achou interessante, dá uma joinha. O que mais, hein? Ah, aula, vamos tentar nos enquadrar quando vocês se dispuserem a estudar esse curso, saberem que a aula tende a estar em torno de 40 minutos. Então, dispor 40 minutos para aquilo ali. Se pudesse ser 1h30, seria mais jogo, porque você tem 40 minutos ali. Você dá uma paradinha, ouve de novo, né? Tenta entender o que o Sérgio quis dizer. Se não entendeu, anota, faz uma pauta, anota. Porque aí você vai e chama o Sérgio para me explica isso aqui porque eu não entendi legal. Entendeu? Tá? E é assim que a gente vai. Vamos tentar fazer um curso de interação, mesmo dentro desse sistema online, né, virtual. Tá legal? É possível, né? Tudo é possível. Inter. Valeu.